agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus neste dia para a tua vida, compartilhar. Deus estava falando comigo desde quarta-feira sobre o tempo e o poder que ele tem sobre o tempo. Claro que você aí que tem já experiência com Deus, isso não é novidade para você, mas eu quero compartilhar com você algo como o Senhor estava falando ao meu coração desde quarta-feira. Queria que você abrisse tua Bíblia aí, você que já conhece, você que não ainda é evangélico, mas nos acompanha, né, nos segue e presta aí atenção na palavra que Deus nesta manhã tem para você. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 2 e o versículo 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Abre ainda também em Eclesiastes capítulo 3, muito conhecido, né? Nosso, muito falado também e lembrado quando nós estamos, né, também passando por algumas coisas aí, da gente tem a tendência realmente logo de dizer assim, tudo tem um tempo, né? E às vezes a gente joga essa palavra no ar, mas a gente precisa entender que essa palavra é verdadeira. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: há tempo para tudo, né? O título dessa passagem. E vai dizer, versículo 1: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. E aí ele vai dizer, né? Tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempos de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí eu queria que você pudesse entender o que esse texto tem trazido para a minha vida e eu quero compartilhar com você. Quando eu vejo, né, o Senhor falando através do profeta Daniel, falando que Deus, ele muda o tempo e as estações. Ele estabelece rei, ele tira rei, mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas e tem controle do tempo. Quando nós vamos para o livro de Josué, capítulo 10, quando o Senhor fez o dia, foi o dia em que Deus fez que o sol parasse para que o povo de Israel, para que Josué, que estava à frente como líder, liderando aquele povo naquela guerra, prevalecesse contra os inimigos que atacavam, e eles iam tomar aquela terra. A Bíblia vai dizer: o sol parou e a luta se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Um Deus querido tão maravilhoso, dono do tempo, Senhor do
tempo que simplesmente, querido, ele vai fazer por mim e por você. Ele faz por mim e por você, sabe? Algo tão tremendo que quando ele deseja te abençoar, querido, ele, como no livro de Daniel fala, 2:21, ele muda o tempo e as estações. Querido, era dia enquanto ele lutava, enquanto ele estava lutando contra os seus inimigos. Mas o Deus que é dono do tempo, o Deus que é dono das estações, o Deus que é dono do universo, da terra, que tudo lhe obedece, para dar vitória ao povo de Israel, para dar vitória a Josué e junto com o Josué, o seu povo. A Bíblia vai dizer que Deus detém o sol, ou seja, Deus neste dia, né, não deixou que a noite chegasse. A Bíblia vai dizer que durou o dia, o sol ficou parado no meio do céu durante o dia inteiro. Naquele dia não houve tarde, não houve noite, para que o povo de Israel prevalecesse, para que o povo de Israel vencesse. Um Deus, querido, que é dono do tempo e para te abençoar, para te dar vitória. Querido, ele para o sol, ele muda as estações, sabe? Ele faz porque ele é dono do tempo. Querido, você precisa entender o que Deus nesta manhã está falando para você. O Deus, querido, que você precisa entender que é dono do tempo. Ah, pastora, mas ele é dono do tempo, mas assim, já passou o tempo. Querido, você precisa entender que Josué estava em uma guerra. E a Bíblia vai dizer que eles lutavam, né, assim, e a Deus, para dar vitória a Josué, ele parou, ele mudou a atmosfera, ele mudou o que ele mesmo criou, porque dia era dia, quando a gente vai lá para Gênesis, Deus criou, fez separação entre o mar, né, e as águas, as trevas e o dia. Ele criou o sol para colocar como dia, a noite, a lua como noite, para fazer separação. Mas quando Deus quer, ele diz assim: hoje você não vai ter separação. Hoje você só vai brilhar até que os meus servos prevaleçam nessa luta. Um Deus, querido, que ele detém o sol, dissipou, para que, como diz lá em Oséias, se não me falha a memória, o sol da justiça desça sobre a tua vida. Sabe, foi muito forte quando Deus falou comigo nessa passagem. Eu só vou repetir porque algumas pessoas do meu ministério entrou, tá certo? Josué capítulo 10, versículo 13, né? Eclesiastes capítulo 3, né? Do versículo 1 até o versículo 8, e Daniel capítulo 2 e o versículo 21. Tá certo? Essa palavra do dia é para você. Você que tá aí, talvez tão preocupada com o tempo, tão preocupado com a estação, tão preocupado em dizer assim: mas Senhor, faz tanto tempo. Senhor, faz tanto tempo que eu não vejo como pode mudar essa situação. Parece que você olha para Deus e não lembra dos grandes e poderosos feitos do Senhor. Um Deus, querido, que para te abençoar, para me abençoar, ele muda o tempo, as estações, a hora, a atmosfera, a própria criação em teu favor. Porque Deus fez dia para ser dia, mas para Josué vencer a guerra, vencer os seus inimigos, ele deteve o sol. Querida, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, e eu creio nessa palavra porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz, querido, que ele
para o sol, no meio do céu. A Bíblia vai dizer, por um dia inteiro, o sol não se pôs. Vai lá ler o capítulo 10 de Josué para você ver quão tremendo, querido. Aí você pode dizer, pastora, mas será que Deus pode fazer isso comigo? A Bíblia vai dizer também, no versículo 14, nunca antes e nem depois. Esse acontecimento, né, de parar o sol, não, mas o Senhor pode parar, cessar, né, essa situação que você está. Ele pode parar o tempo para simplesmente te favorecer, para te abençoar, para fazer o que Ele te prometeu. Mas preciso, querido, fazer como Josué. A Bíblia vai dizer que Josué ora ao Senhor. Josué entra no altar de Deus. Josué pede ao Senhor. Ele não pede para que o Senhor pare o sol. Ele pede para que o Senhor esteja com ele nessa guerra, que o Senhor o faça prevalecer. E sabe o que Deus faz para dar vitória? Algo inédito, algo surpreendente. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, para você que está ouvindo essa mensagem, para você que vai ouvir depois essa mensagem pelo o canal. Querido, não subestima, né, o poder de Deus. Não ache, sabe, que o tempo pode vencer as promessas de Deus na tua vida. Não ache que o tempo, a situação em que você está, pode paralisar o poder, o agir de Deus na tua vida. Porque nesta manhã, o Senhor me levanta para falar com você nessa manhã, para falar comigo nessa manhã, querido, que nem o tempo, nem as estações, nem a situação pode deter o poder de Deus. Quando Ele quer agir em nosso favor, querido, talvez Ele não vai parar exatamente o sol no meio do céu para fazer você vencer esta guerra. Mas eu quero te dizer que Ele vai fazer algo de mudança para te favorecer, porque Ele é Deus do tempo, das estações. Aleluia! Glória seja dado. Querido, quando Deus tem uma promessa em nossas vidas, nem o tempo, nem a situação faz com que anule o poder de Deus. Querido, existe um homem que é o nosso pai da fé, chamado Abraão. Deus havia feito uma promessa, mas ele era de idade avançada. Sara já tinha perdido todo o vigor, já não tinha os costumes das mulheres, já tinha passado da menopausa há tempo. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Deus havia feito uma promessa para ele, que de Sara ele teria o filho da promessa. Ele mudou o tempo, ele mudou a situação, ele mudou, querido, algo que não era favorável para ela. Ele criou gerar nos órgãos de Sara, sabe? Começou a ovular, né? Assim, para quê? Para que a promessa fosse cumprida. O Deus do tempo, querido, o Deus que Salomão pôde descrever com tanta propriedade, que o Senhor é Deus do tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E nessa manhã, o Deus do tempo, o Senhor do universo, me traz aqui para dizer para você aí, não subestime o poder de Deus. Não se apegue ao tempo, às estações, como Sara, quando a promessa foi feita para Sara, Sara na tenda escuta e ela começa a rir. E ela diz, como isso pode acontecer? Eu e o meu Senhor já é velho. Talvez você esteja aí do outro lado, dizendo como isso pode acontecer. Ela não sabe do que está falando. Ela não sabe porque não sabe a situação. Não sabe o tempo que eu estou passando. Não sabe da situação. Como isso pode acontecer? Eu quero te dizer que o Senhor diz que para Deus nada, absolutamente nada é impossível.
Um Deus querido que é dono do tempo, que para favorecer você, para cumprir o que ele prometeu a você, ele ainda faz o sol parar. Ele muda as estações, pode não estar favorável agora, mas ele muda ao teu favor. Ele estabelece, ele tira, ele arranca, ele coloca, ele tira, ele faz como ele quer, porque o tempo é dele e ele é dono do tempo e ele tem o poder de mudar o tempo em seu favor. Que nessa manhã você possa receber da parte de Deus o que Deus nesta manhã está falando comigo e com você, né? Um Deus querido que para nos dar vitória, ele muda tudo, né? Ele muda o tempo, ele muda a situação, ele muda a atmosfera, ele muda até a sua criação, né? A sua criação, que eu estou falando, que o sol era de dia e tinha que ele se pôr para chegar à noite. Mas para que o povo de Israel vencesse, o Senhor parou o sol no meio do céu. E naquele dia ele durou o sol. Não teve tarde, não teve noite. O dia inteiro foi dia. Parece esquisito, né? Mas naquele dia não houve tarde, não houve noite, o sol não se pôs. Começa a imaginar mesmo nesse dia. Imagine esse mesmo sol, hoje aqui está nublado, mas aquele sol em todo o seu fulgor, o dia inteiro. Você olha para o relógio e diz, ué, já é 5 horas da tarde e o sol ainda não se pôs. É sol de meio-dia, como é isso? Querido, ainda de dar vitória. Era algo surpreendente, né? Inédito que aconteceu. Talvez você esteja aí, porque Deus está falando para alguém que está aí, está ouvindo, e está dizendo assim, mas isso não pode acontecer, porque já passou o tempo, né? O tempo está corrido, né? A situação, eu não vejo como pode mudar. Eu quero te dizer que o Deus que muda o tempo e as estações, ele vai agir, porque ele é dono do tempo e vai te favorecer no tempo para que o nome dele seja glorificado. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja um agente abençoador, né? Curte lá no canal, né? Compartilha no canal para outras vidas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê um final de semana com a mão dele grande e poderosa, estendida, favorecendo a tua vida e você tendo a certeza nesse dia que o Deus do tempo, que tem todo o poder, ele muda o tempo, as estações, né, para te favorecer, para te dar vitória, para te abençoar, porque esse é um Deus de vitória. Um beijo